Olá mais uma vez, estamos aqui continuando nossas videoaulas, continuando agora com a nossa videoaula do 8º ano, nossa 5ª aula do 8º ano, agora falando sobre uma das figuras mais famosas, uma das figuras mais controversas da história, que é exatamente Napoleão. Nosso 5º capítulo do 8º ano, portanto, é sobre a Era Napoleônica, é sobre esse personagem que alguns odeiam, alguns amam, a maior parte dos franceses considera ele como um herói, o resto da Europa considera ele como um demônio, uma pessoa que fez o pacto com o diabo, qualquer coisa parecida, mas Napoleão é indiscutivelmente um gênio militar, uma pessoa que tinha uma habilidade de comando, uma habilidade de treinar e fazer com que as tropas obedecessem eles como poucos na história militar da humanidade. Ele é considerado um dos grandes gênios militares da humanidade e ele é uma das pessoas que vai conseguir fazer com que essas ideias que nós vimos da Revolução Francesa consigam se realizar. Napoleão foi o cara, como nós vimos no final do vídeo passado, no final do capítulo passado, foi o cara que foi colocado para colocar a casa em ordem. Então, nós temos ali aquele período no qual a Revolução Francesa tem 10 anos, no qual ela está sofrendo uma enorme pressão externa, a França está sendo ameaçada ou está sendo invadida em diversos momentos, nós temos ali uma enorme pressão interna também de pessoas que estão insatisfeitas com a Revolução Francesa, de pessoas que querem o rei de volta, da igreja que está insatisfeita com a Revolução Francesa, dos nobres que estão insatisfeitos com a Revolução Francesa. Então, nós temos diversas levantes e revoltas dentro da própria França. Essa pressão interna e essa pressão externa que a França está sofrendo nesse momento vão fazer com que nós tenhamos 10 anos de muita instabilidade, principalmente por causa das disputas internas entre os revolucionários. Girondinos e jacobinos vão mandar um ou outro para a guilhotina, então a gente vai ter ali alguns milhares, dezenas de milhares de pessoas sendo mandadas para a guilhotina. Napoleão vai ser o cara que vai ser escolhido, portanto, para ser aquele que vai colocar a casa em ordem, justamente porque ele é o herói da população, ele é o cara que é considerado o grande herói que a população francesa vai ter. Ele é jovem, ele é inteligente, ele é carismático e ele é um cara que se tornou general muito cedo. Exatamente porque retira aquela camada de nobres que dominavam a alta patente do exército francês, quem estava embaixo, estava sendo segurado pelos nobres, consegue chegar em cima. E Napoleão, ele vai demonstrar uma competência, vai demonstrar uma genialidade desde muito cedo e vai conseguir se tornar o general da Revolução Francesa e por isso vai se tornar o herói que vai botar a casa em ordem, vai ser escolhido para botar a casa em ordem. Então vamos lembrar, se ele vai ter que colocar a casa em ordem, ele vai ter que resolver os problemas da Revolução Francesa. Que problemas eram esses? Nós temos aqui as causas de longa duração da Revolução Francesa. Primeiro, a crise do antigo regime. Então, esse regime absolutista que estava sendo criticado pelo iluminismo, estava sendo criticado pelos seus abusos, ele está aqui em crise. Então, ele vai ter que resolver esse regime que está se desfazendo e ele vai ter que resolver esse meio regime, esse meio sistema de administração que a Revolução Francesa tentou montar. Então, em 10 anos, o que os revolucionários fizeram? Eles tentaram desmontar aquela estrutura, aquela maneira de administrar a sociedade que o antigo regime tinha e tentar montar uma nova maneira de administrar a sociedade a partir das ideias iluministas. Parte foi feita, parte não foi feita, agora Napoleão vai ter que terminar o serviço. Nós temos aqui também o sistema colonial. As colônias agora passam a se revoltar contra suas metrópoles. Nós vamos ter diversas revoltas, principalmente considerar as guerras de independência dos Estados Unidos, que vai se tornar independente nesse momento. Nós temos aqui uma crise dessa ideia, dessa teoria econômica do mercantilismo, que estava ali sustentando parte do poder dos monarcas, parte do poder dos reis absolutistas, e nós temos as ideias iluministas que estavam ali criticando o poder absoluto dos reis.
Nós vamos ter aqui uma sociedade com enorme desigualdade social. Isso não vai melhorar nesses 10 anos da Revolução Francesa. O que vai acontecer é que a Revolução Francesa ela vai conseguir melhorar algumas coisas, mas outras ela não vai melhorar justamente por causa dessa instabilidade que vai ter nesses 10 anos. Então, essa desigualdade social que a Revolução Francesa tem, em parte, você vai conseguir resolver, justamente porque você pode retirar a sociedade estamental, você pode tirar as camadas da sociedade. Porém, o que vai acontecer é a desigualdade de renda, a concentração de renda, ela ainda permanece na sociedade em boa parte. Então, o que você vai tentar resolver? Desigualdade jurídica, criar leis iguais para todos. O que você vai tentar resolver? A participação política, tentar fazer uma participação mais alta da população e tentar aqui a carga tributária, fazer uma carga tributária que seja mais humana para a população. Porém, a França está em guerra. Porém, a França tem guerras externas e tem revoltas internas. Então, você vai precisar de dinheiro, essa carga tributária vai diminuir, mas não vai diminuir tanto assim. Nós vamos ter aqui as causas de média duração que nós vimos. Nós temos aqui o alto custo da nobreza, resolvido. A nobreza ou foi para a guilhotina ou ela fugiu da França. O custo da Guerra dos 7 Anos, resolvido também. A maior parte por causa de um calote que a França vai dar, os revolucionários vão dar nos outros países e na igreja que tinha emprestado dinheiro para eles. Aí está resolvido. A independência dos Estados Unidos, o calote. Aí é a calote também. O que vai acontecer? Emprestamos dinheiro para conseguir bancar as armas, bancar a comida, bancar o equipamento para os caras conseguirem fazer a independência dos Estados Unidos? Também. Isso daí se resolve no calote, se resolve ali tentando renegociar ou dando calote naquelas pessoas que emprestaram dinheiro para você. Está resolvido. Então, nós temos aqui uma crise econômica. A crise econômica permanece? Permanece. Permanece porque a estrutura da sociedade ainda não se organizou e a sociedade francesa ainda está desorganizada e por isso ela não está conseguindo responder para conseguir superar essa crise econômica do final do antigo regime. Nós temos aqui os tratados comerciais que foram ali o estopim da guerra, aquilo que fez estourar a Revolução Francesa, isso daí já vai ser abolido. Nós temos aqui o agravamento da crise financeira a partir de uma bolsa comercial que se tornou desfavorável, uma balança comercial que se tornou desfavorável. Aí eles vão ter que resolver agora, justamente porque a França vai ter que investir principalmente em indústria para ela conseguir dar conta de não ser invadida pelos os outros países que estão em volta dela. E nós temos aqui uma seca prolongada que não está mais presente. Então, algumas coisas que levaram à Revolução Francesa foram resolvidas, permaneceram, e outras coisas foram resolvidas. O que faltou resolver é o que Napoleão vai ter que resolver agora. Então, nós tínhamos aqui a Revolução Francesa aqui com 3 ou 4 períodos, tradicionalmente na divisão. Nós temos aqui o período da Assembleia Nacional, o período da Convenção Nacional, que geralmente é dividido entre o período dos gerondinos no poder e o período dos jacobinos no poder, chamado terror jacobino. E nós temos aqui o período de diretório, que é o último período da Revolução Francesa, que nós vimos ali no final do nosso último vídeo, no final do nosso último capítulo, no qual depois Napoleão encerra esse período. Nós lembramos então que durante a Revolução Francesa nós tivemos basicamente 3 grupos que estavam se combatendo, 3 grupos que estavam ali no confronto entre eles para tentar resolver quem é que manda na Revolução Francesa. Nós temos aqui os gerondinos, aqueles que estão à direita, aqueles que são da alta burguesia e querem se manter no poder, querem que a estrutura social permaneça a mesma. Os jacobinos, aqueles que estão à esquerda, aqueles que vão vir da média burguesia e das classes baixas. Então, média burguesia e as classes baixas eles estão interessados que a sociedade mude. E a partir do momento que você está à esquerda, você está interessado na mudança da sociedade. Você está à direita, você está interessado que a estrutura da sociedade permaneça a mesma. E você tem a planície, o pântano, o pessoal que fica no meio, que está sempre em cima do muro. Quem estiver no poder, esses caras apoiam. Nós tivemos aqui os eventos mais importantes da Revolução Francesa e vimos que as coisas durante a Revolução Francesa, durante esses 10 anos, acontecem de maneira muito rápida. E isso é que vai pegar
a maior parte das vezes. Nós temos aqui uma sucessão de eventos, nós temos aqui um evento atrás do outro e esses eventos acontecem de maneira muito rápida. Eles vão, no intervalo de 10 anos, mudar a sociedade totalmente, tirar uma estrutura que estava ali na sociedade, já fazia 200, 300 anos, e tentar montar uma estrutura nova para a sociedade, num período de 10 anos, que é muito rápido. Nós vimos então que no final da Revolução Francesa nós vamos ter aqui mais ou menos o seguinte esquema. Então, nós temos ali a Revolução Francesa acontecendo de 1789 a 1799. Esses 10 anos nós vamos ter revoltas sucessivas, nós vamos ter trocas políticas, golpe contra golpe, nós vamos ter um aumento do custo de vida, nós vamos ter uma desorganização da economia e nós vamos ter um aumento progressivo da população, uma insatisfação progressiva da população, principalmente com a questão de corrupção que vai sendo jogada por um ou outro membro do diretório que vão sendo acusados ali. Essa insatisfação da população vai levar ao golpe de 18 de Brumário. Esse golpe de 18 de Brumário faz com que Napoleão assuma o poder como cônsul. Qual que era a ideia? Você vai ter 3 pessoas que vão ser escolhidas agora para governar a França. Esse vai ser o consulado, mas quem manda mesmo é Napoleão. Napoleão é um dos 3 cônsuls, mas é ele, de fato, que manda na coisa. Nós temos então, a partir desse consulado, nós vamos aqui utilizar o exército, utilizar ali uma aliança com a burguesia e a partir do exército e essa aliança com a burguesia, com a maior parte da burguesia que estava interessada em estabilizar a França, em ter uma França estável para eles conseguirem fazer comércio, para eles conseguirem enriquecer novamente, nós temos ali o controle das forças monarquistas e das forças mais radicais dos jacobinos, que ainda restavam. Isso vai dar fim à Revolução. O início do consulado, ele dá fim à Revolução Francesa. Então, o marco do fim da Revolução Francesa vai ser exatamente o golpe de 18 de Brumário. Esse golpe de 18 de Brumário, então, vai dar aos 3 cônsuls aqui, no qual nós temos aqui Napoleão no meio, como primeiro e principal dos cônsuls, aquele que de fato manda na França a partir de agora. Agora, o fracasso do diretório, ele vai marcar uma série de coisas. Ele vai marcar também uma ameaça de invasão à França e o Napoleão vai assumir o poder justamente para tentar dar conta dessa ameaça da França ser invadida novamente. O golpe de 18 de Brumário, ele vai então consolidar, ele vai colocar no poder de fato Napoleão, mas Napoleão está apoiado pela burguesia, principalmente por aqueles mais liberais da burguesia. Aqueles que faziam parte dos girondinos, uma parte, mas também aqueles que eram pequenos e médios burgueses. Mas vai ser a burguesia que agora vai assumir o poder, vai ser a burguesia que agora vai ter de fato o controle da França a partir de Napoleão. Então nós temos aqui Napoleão como sendo uma pessoa extremamente popular, como sendo um governante extremamente capaz, mas acima de tudo um general extremamente capaz. E ele vai ser aquela figura de confiança que a burguesia, que esses comerciantes ricos vão colocar no poder para estabilizar a França, para conseguir dar conta e arrumar a casa. Parar esse período de conflitos, parar esse período de 10 anos de caos que a França estava passando. Então nós temos aqui, do ponto de vista da política interna, quais são as medidas que Napoleão vai tomar então? Ele vai tentar consolidar a economia da França, então ele vai criar o Banco da França. O Banco da França ele vai ser modelo para os bancos centrais da maior parte do mundo depois. Inclusive o Banco Brasil, por exemplo, é baseado no Banco da França. Então nós temos aqui a criação do Banco da França, mas também a criação de uma moeda única para a França novamente, que vai ser o franco. Nós temos aqui programas de diminuição do desemprego, desculpe. Nós temos aqui um programa de educação voltada para a necessidade do Estado, mas uma educação que agora é universal, é pública e é laica. O que significa dizer então que a ideia de ter uma educação que seja pública, universal e laica para todas as pessoas é de Napoleão, é da Revolução Francesa e quem bota em prática é Napoleão. Então, Napoleão coloca em prática uma ideia que veio da Revolução Francesa e você que está aí em casa
você tem uma escola que é pública, é laica, respeita todas as religiões e é universal para todas as pessoas, tem um direito para todas as pessoas que vivem no Brasil por causa desse cara aqui. Nós temos então também uma criação de um Código Civil, nós temos uma criação de uma Constituição de fato, que seja consolidada, que seja uma Constituição que dê conta das ideias da Revolução Francesa, mas que proteja o interesse dos burgueses. Essa Constituição, então, defendia os direitos dos burgueses, acima de tudo, garantia a propriedade privada, mas ela garantia também parte dos ideais, boa parte das ideias que foram defendidas pela Revolução Francesa. Igualdade perante a lei, os sindicatos, as organizações de corporações agora passam a ser controladas pelo governo. Nós temos aqui uma restauração da escravidão nas colônias que a Revolução Francesa tinha extinto. Nós temos aqui a garantia ao domínio dos maridos sobre as esposas. Então, de um lado, essa Constituição ela é liberal, ela avança nos direitos individuais, de outro lado, ela é conservadora para garantir o direito dos burgueses e garantir alguns direitos de alguma ala conservadora, por exemplo, dos maridos que estavam querendo ali ainda ter domínio sobre as suas esposas. Nós temos aqui uma política externa, no qual nós temos o enfrentamento tanto dos absolutistas, tanto daqueles que eram a favor do retorno do rei, do retorno da monarquia, que queriam invadir ali a França novamente, queriam restaurar a monarquia na França, restaurar o poder do clero, restaurar o poder da nobreza, que foi retirado ali. Nós temos ali a França se tornando de fato o maior rival da Inglaterra de novo, e a França entrando em atrito com a Inglaterra de novo. Não bastou a Guerra dos 100 Anos, agora eles vão entrar em atrito e vão entrar em guerra de novo. Nós temos aqui e também Napoleão tentando dar conta desse atrito com a Inglaterra. E a partir do momento que ele tenta dar conta desse atrito com a Inglaterra, ele vai criar depois o bloqueio continental, que nós vamos explicar mais detalhadamente a seguir. E nós temos aqui Napoleão tentando então dar conta da França e tentando reorganizar o país, tentando colocar em prática as ideias da Revolução Francesa. Então, Napoleão, ele tinha ali um governo, mas as potências europeias, elas olhavam para a França e ainda estavam muito descontentes com o fato de, primeiro, elas eram monarquias absolutistas, e a França acabou de mandar para a guilhotina um rei absolutista. Então, o medo era que essa revolução se espalhasse. O medo era que se Napoleão desse certo, ele espalharia a Revolução Francesa, a ideia da Revolução Francesa, pelos outros países da Europa. Então, nós temos aqui governos absolutistas e a Inglaterra com medo da Revolução. Nós temos aqui esses absolutistas, esses governos absolutistas, essas monarquias absolutistas, esses reis, por medo de que a Revolução se espalhe, se unindo com a Inglaterra, maior inimigo e maior rival da França, por medo de que essa Revolução se espalhe. Então, de um lado, Napoleão tinha que enfrentar uma ameaça externa, que era uma segunda união, uma segunda coalizão de todos esses países. De outro lado, nós tínhamos uma ameaça interna, que era ainda essa instabilidade política que nós tínhamos ali. Napoleão, então, ele vai fazer um plebiscito. Ele vai fazer um plebiscito em 1804, ele vai consultar a população. Essa população vai dizer que ele é o líder escolhido e que a população prefere uma monarquia. Então, de cônsul, Napoleão agora vai se tornar imperador da França. Ele vai se coroar imperador da França. Literalmente, ele vai se coroar imperador da França, porque o Papa vai para a França para coroar ele. Na hora que o Papa vai colocar a coroa na cabeça do Napoleão, o que o Napoleão faz é tirar a coroa da mão do Papa e colocar na própria cabeça. Ele se autocoroa, ele se consolida no poder como imperador da França. E a partir disso, então, nós temos a França aqui, saindo deste território aqui e conquistando todos esses outros territórios aqui. A França, então, ela conquista praticamente toda a Europa. A França,
que está nesse território aqui vai conquistar a Espanha, ela vai conquistar a Itália, ela vai conquistar essa região aqui onde é que nós temos a Alemanha hoje, ela vai conquistar batendo na porta aqui do Império Russo. Conquista o Império Austríaco, conquista a Prússia, ela vai conquistando todos os territórios que estão em volta dela. Ela vai conquistando, conquistando, conquistando. Esse Império Napoleônico, ele vai se estender por praticamente toda a Europa. O problema é que você tem uma expansão muito rápida e você não tem tempo de Napoleão conseguir consolidar, conseguir estabilizar esses territórios que ele conquistou. E você tem a Inglaterra como principal rival, você tem a Inglaterra ali cutucando, a Inglaterra ali tentando ajudar, tentando causar revoltas dentro desses territórios que Napoleão conquistou. De maneira geral, Napoleão, como general, ele era basicamente invencível. Nós tínhamos um exército francês que era um dos exércitos mais modernos do mundo. Você tinha o exército francês com um dos melhores generais que já houve na história. Então Napoleão conquista esses territórios praticamente sem alguma derrota, praticamente sem grandes dificuldades. O que nós vamos ter aqui então é um domínio francês sobre boa parte da Europa. O problema é Napoleão não consegue dominar, Napoleão não consegue conquistar a Inglaterra. E não foi por falta de tentativa. Napoleão tentou fazer uma marinha, tentou fazer uma invasão à Inglaterra, não conseguiu. A marinha inglesa deu conta, a marinha inglesa destruiu a marinha francesa na Batalha de Trafalgar, e a partir disso Napoleão desistiu de tentar invadir a Inglaterra. Mas ele tinha que enfraquecer os ingleses. Ele tinha que enfraquecer principalmente a ajuda que os ingleses, a influência que os ingleses tinham nesses territórios conquistados aqui. Então, a ideia de Napoleão é fazer o que nós chamamos de bloqueio continental. A partir de um decreto, que seria hoje a nossa medida provisória, o que Napoleão fez então foi ordenar que todos os portos, principalmente das regiões conquistadas, mas ele ordenou que todos os portos da Europa não mais fizessem comércio com a França. Estava proibido o comércio com a Inglaterra. O comércio de qualquer produto da Inglaterra dentro dos países europeus estava permanentemente proibido. Esse o objetivo dele era tirar o mercado consumidor da Inglaterra e a partir do momento que a indústria inglesa ficasse sem mercado consumidor, ela iria quebrar. Aí nós temos um problema básico. Ele ordena que todos os portos sejam fechados. O problema é, nem todo mundo concordou com a ideia, nem todo mundo obedeceu a ideia. Nós vamos ter dois países que de cara não vão obedecer a ideia. De um lado a Rússia, de outro lado Portugal. Agora, os outros países disseram que obedeceram a ideia, porém o que eles fizeram na realidade foi contrabando. De um lado, eles falaram que eles estavam obedecendo, de outro lado, eles estavam fazendo contrabando dos produtos ingleses. Então, o que nós temos aqui são tráfico de produtos ingleses, então nós temos ali o contrabando, o cara indo ali por baixo do tapete, o cara indo conseguindo ali uma frestinha para ele conseguir comprar os produtos ingleses e continuar fazendo comércio com a Inglaterra. Do outro lado, nós vamos ter a Rússia e nós temos Portugal abertamente falando, eu vou continuar comprando da Inglaterra. A Rússia e Portugal eram aliados nesse momento da Inglaterra, principalmente Portugal, que estava devendo até as calças para a Inglaterra. Então, o que aconteceu foi que Napoleão, para ter o seu decreto respeitado, ele teve que ordenar a invasão tanto de Portugal como da Rússia. Portugal, não há problemas para fazer a invasão. Essa invasão só tem como único problema que a Inglaterra ajuda a família real e a corte de Portugal a fugir para o Brasil em 1808, que vai ser muito importante para o Brasil depois nos próximos capítulos que a gente vai falar da independência do Brasil. Portugal é invadido, a família real portuguesa foge, faltou a Rússia. E aí que está o problema. Invadir a Rússia é um problema pelo tamanho, pela quantidade de gente, pelo próprio terreno, pelo inverno, por tudo. A Rússia é um problemaço. Militarmente falando, a Rússia é uma coisa que tentou ser resolvida durante toda a história militar, praticamente do Ocidente, e nunca ninguém teve uma solução de fato para isso. Napoleão se prepara, Napoleão treina um exército, Napoleão faz as tropas para tentar invadir a Rússia. O problema é, de um lado você vai ter a Inglaterra, que tem todas essas colônias aqui,
De outro lado, você vai ter a Rússia, que tem um território pequenininho. Então, você tem a Inglaterra incentivando revoluções nos territórios que você conquistou, dando produtos e incentivando aquelas pessoas que estão resistindo ao seu domínio, e você tem a Rússia com território enorme, com uma população enorme, que está desafiando esse bloqueio continental. O que vai acontecer então é que nós vamos ter as colônias se revoltando na América, só para completar a nhaca da coisa. Essas colônias, elas vão se revoltar contra as potências europeias. Boa parte dessas colônias vão começar a declarar independência e nós vamos começar as guerras de independência na América. O Brasil vai ser a última das colônias da América a declarar independência de fato. Nós temos então a questão que vai acontecer aqui. Nós temos o bloqueio continental. Esse bloqueio continental aqui, a França contava com uma superioridade militar na terra. A Inglaterra contava com uma superioridade militar no mar, indiscutível. Na terra, a França ganhava, no mar, a Inglaterra ganhava. A Inglaterra, então, vai ter os seus produtos proibidos em todos os portos da Europa, e a partir do momento que a Inglaterra não pode comercializar com isso, a Inglaterra, então, é ameaçada de invasão. A Inglaterra consegue aguentar a invasão e o que vai acontecer então é Portugal e a Rússia vão ser invadidos. Portugal e Rússia sendo invadidos, Portugal é invadido tranquilamente, agora nós temos que invadir a Rússia e nós temos que dar conta do problemaço Rússia. Nós temos então uma consolidação, você vai ter uma coalizão entre Inglaterra e aqueles países que foram conquistados, principalmente a Áustria, e nós vamos ter ali a Rússia resistindo à invasão de Napoleão. Napoleão, então, vai marchar para o interior da Rússia com o objetivo em Moscou. Qual que vai ser a tática dos russos? A chamada tática de terra arrasada. Enquanto os russos caminhavam enquanto os franceses caminhavam dentro do território russo, o que acontecia era exatamente de que os russos iam indo para trás, eles iam se retirando do seu território e iam destruindo qualquer coisa que os franceses pudessem usar. Casas, comida, animais, tudo aquilo era destruído, era morto. Nós tínhamos aqui então toda a região no qual o exército francês ia passar, ela era retirada tudo aquilo que fosse útil para o território francês e o exército russo iam fazendo emboscadas, iam fazendo pequenas batalhas para ir atrasando a marcha do exército francês. Napoleão sabia que ele tinha que chegar antes do inverno em Moscou. O problema é, o exército russo queria pegar o exército francês durante o inverno, sem comida e sem equipamento para inverno. O que eles fizeram então foi essa tática para atrasar o exército francês. Destrói tudo aquilo que o exército francês pode utilizar e vai fazendo pequenas batalhas, pequenas emboscadas para ir atrasando o exército francês. O exército francês chega em Moscou, a cidade está completamente destruída, o exército francês está no meio do inverno, você perde boa parte das tropas francesas, a França perde a maior parte do seu melhor exército, dos seus melhores homens, Napoleão é obrigado a voltar com o exército russo nas costas, lutando a cada quilômetro, lutando a cada passo que ele vai dar, com o exército russo perseguindo ele e atacando ele a todo momento, sem comida, sem equipamento para inverno, sem nenhum suporte. Ainda assim, Napoleão consegue chegar de volta na França, mas com boa parte do exército já morta, boa parte do exército já ferida e boa parte do exército ficando pelo caminho. Com essa derrota militar, o que acontece é que o reinado de Napoleão se enfraquece e aquelas pessoas que foram conquistadas, aqueles países que foram conquistados por Napoleão, eles ganham a força necessária para lutar contra Napoleão. Nós vamos ter então a Inglaterra e a Áustria conseguindo retirar Napoleão do poder, e a partir do momento que nós temos Napoleão sendo retirado do poder, nós temos um novo problema. O que fazer com esses territórios que Napoleão conquistou? Então a ideia é o seguinte:
Napoleão conquistou maior parte da Europa e toda vez que ele conquistava o território, ele retirava a família real. Ou a família real era morta ou ela fugia. Então, conquistou esse território, Napoleão retirava a família real. A ideia é, vamos voltar à família real. A ideia é, a partir do momento que as potências europeias, a partir do momento que os países que foram conquistados, eles se reúnem no chamado Congresso de Viena, eles querem restaurar, eles querem tornar a Europa, voltar no tempo e fazer com que a Europa volte a ser exatamente como era antes de Napoleão. Então nós temos aqui esse Congresso de Viena, ele vai tentar ali estabelecer os territórios de volta, ele vai tentar restabelecer as monarquias de volta, então todos os reis, todas as famílias reais que foram retiradas, eles vão colocar no poder de novo. Nós vamos ter aqui a Europa sendo reorganizada, nós temos um mapa da Europa, as fronteiras da Europa agora elas vão ficar bonitinhas no mapa, quase do jeito que elas são hoje, e nós temos aqui uma tentativa de restaurar o antigo regime, de restaurar todas as características do antigo regime, inclusive na França, impedir que essas ideias iluministas, que essas ideias liberais, elas se difundam, que elas sejam transmitidas para a população de novo, porque são ideias perigosas que podem levar à Revolução Francesa. E nós temos aqui, no meio do caminho, Napoleão se libertando, Napoleão fugindo da prisão dele e tentando de novo reconquistar o poder na França e de novo tentar reconquistar o império que ele fez. Isso vai ser chamado de governo dos 100 dias. Ele foge da ilha no qual ele estava preso, volta para a França, reconquista o poder na França e a partir disso os países que estão em volta, com medo que Napoleão consiga reconquistar tudo aquilo que ele tinha, se organizam para tentar vencer ele de novo. Então nós temos a Prússia e a Inglaterra enfrentando Napoleão novamente e a partir do momento que a Prússia e a Inglaterra enfrentam Napoleão novamente, Napoleão é novamente derrotado na chamada Batalha de Waterloo. E a Batalha de Waterloo marca o fim de Napoleão, que vai ser exilado na ilha de Santa Helena e a partir disso ele vai logo depois morrer na ilha de Santa Helena alguns anos depois. A hipótese mais aceitada é que a Napoleão foi envenenado e ele, portanto, foi assassinado pelos ingleses alguns anos depois. Nós temos aqui o Congresso de Viena continuando e o Congresso de Viena ele tem como objetivo a retomada do antigo regime. Restaurar as monarquias, mas restaurar o poder da monarquia, da nobreza e da igreja nesses países no qual Napoleão conquistou e Napoleão tirou todos esses direitos da nobreza, tirou todos esses direitos da igreja. Nós temos aqui a formação de uma aliança desses países, dessas monarquias, para tentar dar conta, para tentar que uma nova Revolução Francesa nunca mais aconteça. Eles vão formar o que eles chamam de Santa Aliança, a aliança dos países absolutistas contra a possibilidade de acontecer uma nova Revolução Francesa. Então qualquer um que tem uma ideia, que tem ali uma ideia de retirar as monarquias do poder, agora vai ter que se entender com a Santa Aliança. Nós temos ali um desenvolvimento, uma tentativa de desenvolvimento ali da indústria, uma tentativa de desenvolvimento do liberalismo, que vai ser colocado como valor ali, a burguesia ela ganha uma importância muito grande, mas ao mesmo tempo nós vamos ter o Congresso de Viena tentando reestruturar e tentando reestabelecer o antigo regime. Dá para você voltar no tempo e colocar de volta o antigo regime que já estava em crise? Dá para você voltar no tempo e colocar de volta a monarquia absolutista que já estava sendo criticada e já estava em crise? Não dá. Não dá. Então, a Revolução Francesa, ela não vai ser apagada da história. A Revolução Francesa, ela vai permitir que a Europa se reestruture, ela vai permitir que a Europa consiga um mapa muito parecido com o que ela tem hoje, mas a Revolução Francesa, os ideais dela vão permanecer na população. O que vai acontecer é que essas monarquias, apesar delas voltarem, elas vão ter que se modernizar. Elas vão ter que abrir mão de parte dos seus poderes para que uma Revolução Francesa, para que alguém não retire eles do poder e aconteça o que aconteceu na França, de mandar o rei para a guilhotina e acabem matando eles. Então, boa parte das monarquias, depois da Revolução Francesa, o que vai acontecer com elas vão ser que elas vão se modernizar.
Elas vão abrir mão de parte dos seus poderes e, a partir disso, elas vão criar constituições, elas vão se tornar monarquias constitucionais. O antigo regime, ele vai tentar voltar, mas não tem como voltar no tempo. Não tem como colocar de novo as ideias da Revolução Francesa, não tem como colocar de novo tudo aquilo que aconteceu na Revolução Francesa na caixinha de novo e guardar ali no canto. A Revolução Francesa já aconteceu, as ideias já estão aí, não tem como voltar atrás. A partir disso, nós vamos ter aqui um mapa da Europa, depois do Congresso de Viena. Esse mapa da Europa é basicamente o mapa da Europa que nós temos hoje. A divisão dos países que nós temos hoje, qual que é a grande diferença para esse mapa pelo atual? Nós temos aqui antes a Prússia e os outros estados germânicos aqui separados, e hoje nós temos a Alemanha. Tirando isso, a maior parte do mapa da Europa hoje é o mapa que nós temos aqui, no final da era napoleônica do Congresso de Viena. Qual que vai ser a diferença? A Itália vai se unificar, a Alemanha vai se unificar. O resto dos países são os mesmos. Mas foi o Congresso de Viena que basicamente definiu as fronteiras da Europa. A Santa Aliança, então, ela vai contar com boa parte das monarquias, mas os seus principais personagens vão ser a Prússia, a Áustria e a Rússia. A Prússia, a Áustria e a Rússia, que sofreram na mão do Napoleão, agora estão juradas como aliadas para sempre, para impedir uma nova Revolução Francesa e impedir o aparecimento de um novo Napoleão. Então, a Inglaterra e esses países aqui vão investir em propaganda, inclusive, contra o Napoleão, que vão dar ideia para as pessoas de que o Napoleão é baixinho, é gordinho, é feio, é megalomaníaco, quer conquistar o mundo inteiro e etc. Isso daí vai ser a propaganda que vai ser feita justamente pela Santa Aliança e pela Inglaterra, com medo de que um novo Napoleão surja. Então, nós temos que destruir a imagem de Napoleão e a figura de Napoleão tem que ser destruída. Ele é uma figura tão importante para a França, tão importante para a história, tanto a história da França como a história da Europa, como a história militar, que foi necessário fazer uma aliança entre esses países, a Inglaterra, para tentar destruir a própria ideia, a própria figura, a própria memória do que foi o Napoleão. Não bastou envenenarem ele, não bastou assassinarem ele, foi necessário tentar assassinar também a memória do Napoleão. Dessa aula aqui, então, nós ficamos por aqui, na Era Napoleônica. Eu sei que tem vários detalhes ali, então se ficou confuso alguma coisa, se ficou a dúvida em alguma coisa, então me mande a pergunta, eu respondo o mais rápido possível, faça o comentário ou me mande um e-mail, respondo com o maior prazer. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau!